Bom, a ideia desse vídeo é falar sobre funções de variáveis aleatórias. Qual a ideia? Dada uma função, dada uma variável aleatória x e dada uma função g, eu quero construir uma outra variável aleatória quando eu aplico essa função g na variável aleatória x. Então, a ideia é essa aí, ó, seja x uma variável aleatória e g uma função real de variável real. Então, eu defino y igual a g de x, o y vai ser uma nova variável aleatória. Toda a questão é a seguinte: se eu conheço a função densidade de probabilidade de x, como determinar a função densidade de probabilidade de y? Então, queremos encontrar a função densidade de probabilidade de y, conhecida a função densidade de probabilidade de x. A gente vai usar exatamente a definição que a função densidade de probabilidade de y é a derivada em relação a y da distribuição, da função de distribuição de probabilidade, que é a probabilidade de y grande ser menor ou igual a y. Então, vamos fazer por exemplos isso. Primeiro exemplo, que é bem simples, eu considero que x é uma variável aleatória que eu conheço o FDP, conheço a distribuição e vou conhecer a densidade de probabilidade, e aí eu defino y como sendo a x mais b. Eu supondo que essa função de distribuição é derivável e eu tenho a densidade fzinho, né? Bom, então eu conheço a variável aleatória x, quer dizer, eu conheço a densidade de probabilidade da variável aleatória x e quero achar a densidade de probabilidade de y. A e b são números reais. Então, como é que a gente faz? Sempre assim, ó. Primeiro eu acho a função de distribuição de probabilidade de y, que por definição a probabilidade do y grande ser menor ou igual a y. Mas quem é y grande? Está aqui, ó. Y grande é a x grande mais b. Está aqui. E aí, tudo que tem x grande para um lado que não tem para o outro, a x grande menor ou igual a y menos b. E aí eu tenho duas opções agora, né? Ou A é positivo ou A é negativo. Se o A for positivo, ele passa para o lado de lá tranquilamente. Aqui. E aí, o que é a probabilidade do x grande ser menor ou igual a alguma coisa? É o fx grande dessa coisa. E se o A for negativo? Se o A for negativo, eu multiplico por menos 1 essa na equação. Então fica menos AX maior ou igual que B menos Y. Agora menos A é positivo, eu passo para o lado de lá. Dá uma ajeitadinha aqui, e a probabilidade do x ser maior ou igual a alguma coisa é 1 menos a probabilidade do x ser menor ou igual, que é a distribuição de probabilidade. Então, eu chego que a função de distribuição de probabilidade de y é a função de distribuição de probabilidade de x aplicada em y menos b sobre a se o a for positivo, e 1 menos isso se o a for negativo. Bom, a partir daí eu derivo usando a regra da cadeia, que é a derivada dessa expressão em relação a y. Derivada do f grande e f pequeno, quer dizer, aplicado nesse mesmo valor, né, nesse mesmo número, vezes a derivada disso em relação a y, que é 1 sobre a. E embaixo, a mesma coisa. Derivada de 1 é 0, menos a derivada disso, f pequeno de x, vezes a derivada em relação a y, que vai ser 1 sobre a com menos aqui. Então, se é 1 sobre A para A positivo e menos 1 sobre A para negativo, eu posso resumir, escrever na forma compacta, 1 sobre o módulo de A, fx de y menos b sobre A. Então, se eu conheço a função de densidade de probabilidade de x, é só substituir x por y menos b sobre A e eu chego na função de densidade de probabilidade de y. Segundo caso, um pouquinho melhor, agora eu penso y igual a x ao quadrado. E aí, eu quero fazer a mesma coisa, né? Então, eu começo. Quem é a função de distribuição de probabilidade de y? É a probabilidade do y ser menor ou igual a y, a probabilidade de x ao quadrado ser menor ou igual a y. Quando é x ao quadrado menor ou igual a y, se y for menor ou igual a 0, isso dá 0, probabilidade de x ao quadrado menor ou igual a y. E se o y for positivo, x ao quadrado menor ou igual a y, x está entre menos raiz de y e raiz de y. Está aqui, ó. Estou exatamente olhando qual é a probabilidade do x ao quadrado, qual é a probabilidade de x ao quadrado ser menor ou igual que um yzinho. Repara que aqui é x grande, aqui é y grande e aqui é yzinho. Exatamente assim. Então está aqui, ó, aqui é raiz de y, aqui é menos raiz de y. Então essa vai a probabilidade do x ao quadrado ser menor ou igual ao yzinho.
Ou seja, o x grande tem que estar entre raiz de y, entre menos raiz de y e raiz de y. Então, ó, isso aqui, essa probabilidade é o fx de raiz de y menos fx de menos raiz de y, fx de raiz de y menos fx de menos raiz de y. Na verdade, tanto faz aqui o y menor que zero, menor ou menor ou igual. E a derivada é zero, se y menor que zero, e a derivada disso, fx de raiz de y vezes 1 sobre 2 raiz de y, e aqui fx de menos raiz de y sobre 2 raiz de y, eu tirei o igual justamente pelo problema da derivada aqui e pelo denominador. Né? Usei a regra da cadeia também. E um terceiro exemplo um pouco mais complicado, que agora eu tenho y igual a cosseno x, e eu sei que x é variável aleatória uniforme no intervalo 0 a 2π. Então eu começo fy de y, probabilidade de y menor ou igual a y, como os outros, que é a probabilidade do cosseno x ser menor ou igual a y. Então agora vem aqui o yzinho, probabilidade do cosseno ser menor que isso. Cosseno ser menor que isso, o x tem que estar entre esse ponto, essa abscissa e essa abscissa. Se aqui é y, aqui é ar cosseno y. Se aqui é y, aqui é 2π menos ar cosseno y. Porque ar cosseno y não é a inversa do cosseno. Né? Ar cosseno y é a inversa de um trecho do cosseno. E esse trecho que vai só de 0 a π. Então, esse aqui é ar cosseno y. Né? Só esse pedacinho que é ar cosseno y. Então, a probabilidade do cosseno x ser menor ou igual a y é a probabilidade do x está entre ar cosseno y e 2π menos ar cosseno y. E trocando em miúdos, fica fx de 2π menos ar cosseno de y menos fx de ar cosseno y. E aí eu derivo, usando a regra da cadeia, chego a essa resposta. Muito bem.